Bom, saudações a você que nos acompanha. Então, esse é mais um módulo do nosso curso de formação, de capacitação para a formação das agências experimentais aí na sua escola técnica. E hoje o assunto é administrativo, financeiro, a área que é tão importante que muitas vezes não é tão dita dentro das agências, né? Não no caso das profissionais, mas das agências experimentais, a gente foca muito na questão da produção, da criação, do design, do digital. E o administrativo e financeiro acaba não sendo tão falado, mas é sim uma área importante para a gente entender como funciona. E hoje, para falar um pouco sobre esse funcionamento e toda essa dinâmica que acontece, nós temos aqui a presença, né, virtual do Silvio Soledade. Ele que é o atual presidente da APP Brasil, Associação dos Profissionais de Propaganda, e ele também que é o CEO, né? Ele é o representante aí da Plano Gestão, que é a empresa de consultoria que trabalha muito nessa área de administrativo, financeiro. Vou passar a palavra para o Silvio para ele se apresentar e colocar ainda mais os créditos que ele achar que deve, né, na apresentação pessoal. E na sequência a gente já começa a falar então sobre esse assunto importante. Tudo bem, Silvio? Tudo bom, Andres? Obrigado pela oportunidade. Que bom a gente poder falar desse tema, administração, finanças, para a área de comunicação, de propaganda, que a gente acaba esquecendo que também tem essa disciplina dentro essa roda aí que gira dentro do universo da propaganda, né? Então, só complementando o que você me falou, eu tenho hoje uma consultoria que fez, agora em novembro, 12 anos, uma consultoria que ela é focada em gestão financeira e de processos para empresas de comunicação e de economia criativa, agência de propaganda e produtoras de audiovisual. Muito em função da minha experiência, a consultoria, ela me possibilitou, o que me possibilitou ser consultor foi justamente o acúmulo de experiência por ter trabalhado em produtoras e agências na área de administração, né, durante esses últimos 25 anos. Muito legal, uma bagagem e tanto. Ô Silvio, então assim, para a gente começar, eu queria que você falasse, né, assim, o nosso público ele é formado basicamente por professores do ensino técnico que atuam no curso de marketing, e também certamente esse conteúdo vai passar para alguns alunos que estão no curso técnico de marketing e vão fazer a gestão dessa agência experimental. Então, e dentro do nosso currículo escolar, a gente não tem necessariamente um componente curricular, uma matéria, uma disciplina que fala sobre essa parte administrativa e financeira. Então, eu queria que você introduzisse, né, o que faz a área administrativa e financeira dentro de uma agência de publicidade. Beleza, Denis, que essa é um tema interessante, porque na faculdade de propaganda eu fiz comunicação social, nós tínhamos uma única disciplina chamada TGA, que é Teoria Geral de Administração, no primeiro ano. Era a única coisa que tinha sobre administração nos 4 anos de comunicação. O resto eram disciplinas técnicas, que eram importantes, mas a gente não falou sobre administração. Haja vista que as faculdades também técnicas de comunicação e os cursos técnicos, elas também não falam sobre empreendedorismo, gestão financeira, porque é uma pauta muito paralela. Normalmente, quando você precisa de alguém nessa área, você contrata e coloca e resolve. Só que a gente não pode esquecer, e esse é um debate interessante que eu travo nesses 25 anos de experiência, não só durante o período que eu estive trabalhando em agência, mas também agora na consultoria, que a atividade de propaganda era uma atividade como qualquer outra da economia. Ela precisa dar resultado. Embora a nossa essência seja criatividade, nossa matéria-prima seja criatividade, fazer os trabalhos que se conectarem com a nossa audiência, através da criatividade, através da qualidade técnica. A gente precisa de recursos e precisamos de pessoas para que isso aconteça. E pessoas das diversas áreas, desde a área de facilities, né, como a gente chama, que é a área administrativa, limpeza, segurança, recepção, como também nas áreas mais técnicas de finanças, que é como é que eu gerencio o recurso que está à minha disposição para entregar aquilo que eu preciso entregar, porque não tem como a gente não fazer se não tiver um mínimo de recurso. Então, a gente usa essas duas áreas, que é a facilities e a área de financeiro, que são as áreas que normalmente quem atua em propaganda não querem fazer, para que seja desenvolvida para alguém que comece a fazer essa atividade. Em agência de propaganda deles, é muito comum a gente ter algumas atividades que a gente são as âncoras, né? Mesmo hoje mudando muito o foco da propaganda, ampliando muito esse leque de disciplinas, a gente sempre vai ter uma área de atendimento e negócios, a gente vai ter uma área de mídia e projetos e produção, vai ter uma área de criação e redação e conteúdo. E aí, cadê a área de administração? Ninguém tem, ninguém fala. Era muito comum nas agências dos anos 80, 90, Denis, a área administrativa financeira ficar inclusive fora do prédio da agência.
Você tinha Olha aquela só. agência, é muito comum isso. Você ia numa agência, por exemplo, a DPZ, que é uma agência que eu conheci nos anos 90, que tinha um prédio maravilhoso ali na Cidade Jardim, do lado do edifício da Dacom ali. Tinha um prédio próprio, a DPZ. Todas as atividades da agência ficavam naquele prédio. Mas a área financeira e administrativa ficava numa sobreloja de um outro prédio, um pouquinho pertinho dali, mas não tinha nada a ver com aquele glamour que tinha a agência de propaganda. Por quê? Se entendia que essa área de finanças e administração ela tem que ficar fora da agência, porque a agência é um negócio de criação, de mídia, de produção. Por que tem que ter área administrativa e financeira? Com o passar do tempo, principalmente com a vinda de agências internacionais, onde a agência precisa dar resultado financeiro, começou a se olhar para isso de uma outra maneira. Então, era comum, por exemplo, a gente ter presidentes de agências, principalmente as agências multinacionais, com profissionais oriundos da área de finanças. Né? Então, o cara era o presidente da agência, o cara da área de finanças. Por quê? Porque ele precisa fazer com que esse negócio dê resultado para os investidores, para os clientes, para os parceiros. Então, precisa ter uma pessoa com essa capacitação para gerenciar a agência de propaganda como um negócio, como gerenciar qualquer outro negócio. E aí começou a te dar um olhar diferente para a área de gestão e finanças para a agência de propaganda. Mesmo as agências onde a liderança eram profissionais da área técnica, esses profissionais eram habilitados a conhecer também a área de gestão. Né? Então, eles não precisavam ser um financeiro, mas eles precisavam conhecer de finanças para poder ser o CEO. Quem abre a agência, então, tem que passar por essa disciplina, tem que conhecer. Ou seja, quem vai empreender precisa conhecer finanças, precisa conhecer administração. Então, a gente entrou pelas portas do fundo das agências e fomos ganhando representatividade e relevância a partir do momento que a gente foi incorporando essa questão de resultados na nossa pauta dentro da agência. Ou seja, a agência precisa dar resultado financeiro, resultado para os acionistas, resultado para os sócios, resultado para os clientes, precisa ter retenção de talento, precisa ter capacitação, precisa ter uma estrutura física que seja compatível com a nossa atividade. Então, a gente começou a falar, como é que a gente faz que isso aconteça? Precisa de planejamento, precisa de finanças, precisa de recurso. Então, começamos a ganhar relevância dentro da nossa atividade. Então, o que você está me dizendo, Silvio, se eu entendi corretamente, é que essa área, né, que em algum momento da história das empresas de comunicação, ela já foi uma área secundária, quase que uma empresa terceira, hoje ela já tem aí uma importância e uma relevância maior, principalmente pensando no negócio para gerar resultados, na otimização de custos, na otimização dos recursos. Então, a área administrativa financeira ela tem esse papel. Exatamente. Eu costumo falar, Denis, até pela consultoria que eu atuo nessa área, que a área financeira é onde dá dor de cabeça, sabe? Demorei para receber do cliente, estou sem dinheiro para pagar meus funcionários, perdi aquele cliente, então começa a dar dor de cabeça. E onde que a gente foca? É no remédio para dor de cabeça. Você vai lá tomar um analgésico e resolve. O que é esse analgésico? É bota dinheiro. Estou com problema na área financeira. Aí você vai lá para o sócio, bota dinheiro. Aí o sócio não tem, vai lá no banco, pega dinheiro emprestado e bota para resolver esse problema. Tem um cliente bom, liga para o cliente e o cliente antecipa recurso para você poder ter um fluxo de caixa. Mas isso é um remédio para dor de cabeça. Normalmente, o impacto na área financeira está no processo. Por isso que quando eu entro numa agência para falar de gestão financeira, eu preciso entender o que eles fazem, de que forma que eles fazem e como eles entendem a atividade do ponto de vista de negócio. Porque um contrato mal negociado com seus clientes, ele vai gerar impacto na área financeira. Uma equipe mal contratada, mal gerida, mal capacitada, vai gerar impacto na área financeira. Uma estrutura inadequada vai gerar impacto na área financeira. Então, qualquer coisa que não esteja adequada à minha execução da minha atividade, ela vai gerar um impacto na área financeira. Então, quer ver um exemplo? Um contrato mal redigido é quando eu estou entregando mais projetos do que aquilo que foi combinado. E estou falando que é uma coisa extremamente comum Comum. acontecer, tá, Denis? Quando a gente percebe, o cliente pediu uma coisa, nós estamos entregando aquela coisa, mais um monte de coisa que ele nem pediu, porque a gente começa a perceber que, não, eu preciso oferecer isso para o meu cliente, ele precisa disso. E aí o cliente vai gostando e vai percebendo que você tem razão. Fala, não, você tem razão. A estratégia não era só uma mídia offline, a minha estratégia também é digital. Então vamos fazer. Aí de repente você está fazendo um monte de coisa para o seu cliente com um contrato original, aquele contrato que você ia entregar um planejamento de mídia offline,
5 horas de criação, sei lá, você estabeleceu um critério ali de entrega de entregáveis, e de repente, quando você percebeu, conheceu o cliente, você viu que dava para entregar mais algo. E aí você começa a entregar. E aí você contrata mais gente para entregar aquilo mais algo. Aí você percebe que a tua estrutura não é suficiente, aí você precisa de mais computador. Aquele software que você está usando agora, eu preciso comprar esse software, eu preciso comprar imagem, eu preciso comprar pesquisa. Tudo sem combinar com o cliente. E aí, quando você percebe, aquele cliente não é vantajoso. E aí você só dá para perceber na hora que você faz continha. E aí você vê, nossa, esse cliente não está sendo lucrativo. Pô, mas o cara bota R$ 1 milhão aqui na agência. Pois é, mas a gente gasta 1.200.000 com esse cliente. Então, assim, -3 é pior do que zero. Então, não é o tamanho do investimento, do tamanho daquele cliente, é o tamanho da rentabilidade que vai me dizer se faz sentido ou se não faz sentido. Isso a gente só consegue perceber quando você tem a área financeira envolvida na discussão e na relação com o cliente. Ô Silvio, pegando um gancho nessa sua última fala, né, eu estava com uma pergunta prontinha para te fazer, você já acho que já adiantou um pouquinho. O que que acontece, por exemplo, no momento, por exemplo, novos negócios, está lá fazendo uma captação de cliente, e aí você tem lá um escopo inicial, que você tem uma precificação que você soma as horas e vê como é que vai ser feita a divisão, precifica, apresenta uma proposta, e nesse momento há uma participação do pessoal do financeiro para poder ajudar nessa questão da composição da proposta, visando um contrato que seja lucrativo para esse escopo inicial? Existe essa relação entre as áreas dos novos negócios e também do financeiro para mandar uma proposta? Infelizmente não, Denis, deveria, tá? Nas Hum. agências grandes, como você falou no início do nosso encontro aqui, que já estão mais preparadas, você envolve a equipe financeira para, inclusive, discutir não só o escopo, mas a forma com que você está precificando. Nas pequenas e médias não é uma realidade. Quando a gente Uhum. percebe, o dono da agência, que às vezes é da área técnica, Está já fechou o entregando mais do contrato. que vendeu, né? Acabou de conquistar o cliente. Aí foi que legal. Aí a gente, o cliente vai pagar R$ 150.000 por mês de FII. Pô, que legal, um FII maravilhoso. Só que eu vou ter que contratar um cara para atender essa conta. Eu vou precisar de software para atender, para entregar o que nós precisamos entregar. Eu vou precisar de mais tempo de reuniões com o cliente. Aí começa, vou precisar de um monte de coisa. Você percebe que esses R$ 150.000 que parecia um bom negócio, esvaziou, ele sumiu. Ele falou, não é um bom negócio. Por quê? Porque a gente não fez conta antes. Por que isso acontece, gente? A gente tem uma ansiedade de fechar o negócio com os nossos clientes, e é natural, porque você fica lá 6 meses prospectando o cliente. Aí, de repente, o cliente fala, não, tá bom, você me convenceu, negócio fechado, vamos fazer. Aí você, não, fechei. Aí você vai lá e assina o contrato. Só que na hora que você traz o job para dentro de casa, você começa a perceber que aquele é o canto da sereia, né? Agora eu vou ter que entregar aquilo que eu me comprometi, e aí eu percebo que vou ter que investir para entregar isso para o cliente. Então, o ideal, e eu sempre falo isso, envolve o profissional da área financeira nessa conversa. O profissional da área financeira vai ter habilidade para dizer para o cliente o que ele precisa para entregar aquilo para o teu cliente. E não é só preservar essa entrega, é preservar, inclusive, a sobrevivência da agência. Porque a gente é muito acostumado a olhar os negócios dos nossos clientes e não olhar o nosso próprio negócio. Então, a gente coloca em risco a nossa atividade por um contrato mal formulado, gente mal contratada. Eu já tive agência que eu trabalhei, Denis, que eu chegava na agência assim de manhã, aí ela tinha dois profissionais novos, assim, sentados na mesa. Eu falei, quem são vocês? Não, somos contratados pela agência. Contratado como? De que forma? Nós vamos contratar uma mulher X por mês. Ela vai falar, mas como que vai ser contratado? Vai ser PJ? Vai ser PJ? Que clientes que vocês vão atender? Que clientes vocês não vão atender? Eu fiquei descobri que esses profissionais, porque cheguei na agência mais cedo e vi que os caras trabalhando lá. Então, assim, não, a gente precisa entender, vai contratar de que forma? Qual vai ser a relação contratual com esses clientes, com esses fornecedores, com esses parceiros, com esses profissionais? Quais são os clientes que vão financiar essa contratação? De que forma que eu vou contratar? Eles têm comissão, têm remuneração variável, não tem variável? Tudo isso são pautas financeiras. E às vezes a área técnica, a pessoa que está atendendo, não é que não tem conhecimento, tem conhecimento, às vezes não tem habilidade ou prioriza outra pauta. Vou priorizar o briefing. É melhor discutir o briefing aqui do que discutir se o escopo está adequado ou se não está adequado. Porque é uma conversa mais desgastante com o cliente. Porque imagina, você vendeu com o cliente, agora vamos discutir prazo, vamos discutir entregável, vamos discutir condições financeiras, né? Porque às vezes o que acontece? Você fez uma proposta de
R$ 100.000 e o cliente falou assim, não, beleza, está aprovado, só que só tem 80. E aí, você vai entregar os 100 mil? Eu falei, não, eu me comprometi, vou me entregar. Então, só que você sacrificou 20% daquele valor, né? Ou seja, a tua margem foi para o espaço. Então, Vai a ter que gente tirar de precisa algum lugar, saber, né? vai ter que tirar de algum lugar. E isso não está errado, ô Denis. Depende da estratégia. Porque pode ser que você fale para mim o seguinte, Silvio, eu preciso trazer esse cliente para minha carteira, mesmo que ele dê prejuízo. Por quê? Porque vai me gerar conhecimento, repertório, vai me possibilitar buscar clientes do mesmo segmento ou vai me aproximar de outros setores que eu não atendi antes. É estratégico isso. Então, pode ser. Eu já atendi clientes, por exemplo, que dava prejuízo, mas que eles geravam outros negócios. Então, era importante para a gente, mas eu conseguia medir isso. Eu media. Sabe? Esse cliente me dá Isso é 15% importante. de prejuízo. Agora, isso não quer dizer que está errado. Não, isso é uma estratégia. Eu assumo esse prejuízo. O ruim é quando você não sabe. Esse é o problema. Você não sabe se o cliente dá prejuízo, qual é a rentabilidade, se a minha equipe está muito tá superdimensionada para o tipo de cliente que eu atendo, se ela está subdimensionada, porque também isso gera um custo de gente doente, gente que falta, gente que não entrega, que está com a saúde mental comprometida. Por quê? Porque você está trabalhando com uma equipe subdimensionada, o cara está trabalhando 10, 12 horas por dia, e às vezes o cara não reclama, porque o cara precisa ter o salário dele. E às vezes você está até pagando hora extra para esse cara, então ele não está sendo prejudicado, só que ele está sendo menos produtivo. É. Porque aí você fica, não, a minha equipe é essa, a minha equipe é essa. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Cola a equipe financeira para discutir se a equipe está adequada, se o valor do contrato está adequado. O que não dá para fazer, Denis, e aí é um erro que a gente comete, é colocar gente que não tem essa capacitação para atender para responder essas questões. E é muito comum em agências de pequeno e médio porte você colocar gente que não está preparada para essas questões financeiras. Você coloca gente para fazer processo, para emitir nota, para ligar para o fornecedor, pedir documento, para fazer contrato, para fazer uma parte operacional que é importante, mas que deixe de ser estratégica. E aí você perde qualidade, perde esse tipo de análise, de avaliação, entendeu? Entendi. E aí, nisso você está falando, né, esse posicionamento estratégico é o que vai ajudar, inclusive, nessa questão da saúde do negócio, né? Ô Silvio, Perfeito. é comum, né, você tem, né, esse trabalho de consultoria nessa área com as agências, é comum eles terceirizarem a parte financeira ou administrativa ou parte dela para uma empresa de fora, nas agências que você atua, isso é 100% internalizado, são departamentos integrados, como funciona isso? Nas pequenas e médias é comum, porque como não é uma atividade, Sim, enfim, é uma atividade meio, você consegue terceirizar. Só que há um outro detalhe, tem muitas empresas que terceirizam a parte processual. Essa parte é fácil. Hoje a inteligência artificial está facilitando muito a nossa vida, emissão de nota fiscal, conciliação bancária, interface com a contabilidade, isso é processual, isso é fácil terceirizar. A questão estratégica não é tão simples assim. Ou você terceiriza com alguém que conhece, ou você vai ter que internalizar. Né? Porque o que acontece às vezes é que as empresas, por uma questão de economia, elas querem fazer o BPO, que agora é o termo que eles usam, né? Que é você terceirizar a parte processual, e acaba não tendo a parte estratégica porque você não tem mecanismos de avaliação. Então, assim, o que são mecanismos de avaliação? São relatórios, são construção de cenários, são estudos, são perguntas que você faz. Eu costumo falar para o pessoal aqui que eu faço como consultor, eu faço mais pergunta do que dou resposta, porque na área financeira é assim. Assim, quando pegamos um cliente novo, beleza, quanto que a gente vai faturar? Ah, a gente precisa discutir ainda com o cliente. Então a gente não sabe quanto vai faturar. Ah, bom, sabemos quanto vai faturar. Qual é a equipe que vai estar destinada para esse atender esse cliente? Qual é o prazo que nós vamos receber? Qual é o tempo de contrato? Olha quanta pergunta que nós temos que fazer na hora que você traz o cliente para dentro. Então, eu falo, a área financeira vai te dar essa estratégia, vai te dar esses questionamentos que faz com que você pare para refletir sobre essa relação. Então, é comum as agências terceirizarem a parte processual, e é fácil fazer isso, mas é muito difícil você terceirizar a estratégia. Você até terceiriza, mas tem que ter com uma pessoa que tenha capacitação e que tenha capacidade técnica e estratégia e que conheça a nossa atividade. Eu costumo aqui na minha consultoria, por exemplo, eu atendo algumas agências, inclusive nessa parte processual. E eu não chamo de BPO. Até eu falo assim, cara, eu não faço BPO. Eu falo, "Não, mas não é mesmo. Não, não. O que eu faço é gestão compartilhada, é diferente. Eu faço a parte processual, mas eu assumo a estratégia e eu vou, a partir dos dados, dos inputs que essa parte processual me gera, eu vou levar para os meus clientes e rediscutir
a nossa atividade. Então, o que eu faço é gestão compartilhada mesmo. Eu levo questionamentos para que os empresários desse setor tomem decisão. Que tipo de decisão? Demitir um cliente, demitir um funcionário, contratar gente, mudar de sede, cancelar um contrato de um fornecedor que não faz sentido, por exemplo, softwares, né? Pra você ter uma ideia, Denis, tem uma agência que eu trabalho que eu estava percebendo que vinha um valor muito caro, muito alto no cartão de crédito corporativo, e eu fiquei em dúvida se tinha alguma coisa errada ali, até alguma coisa fraudulenta. E eu tomei uma iniciativa de cancelar o contrato, o cartão de crédito e pedir um novo, até para a gente refazer todos os contratos. Uma alternativa que eu falei, vamos cancelar e vamos refazer, porque tem coisa ali que eu estou pagando que eu não sei o que eu estou pagando. Essa é a verdade. E aí fiz isso. E aí eu fui renovando. À medida que o pessoal foi pedir, pô, cancelou o contrato da Vivo aqui. Então é importante, vamos renovar. Cancelou o contrato aqui do Banco de Margem. Pô, é importante renovar. E aí o que o pessoal não pediu, eu simplesmente não renovei. Passado um tempo, a gente estava discutindo uma estratégia, e essa agência me incluiu nessa discussão de estratégia, justamente porque eles entendiam que a área financeira é importante estar junto, e falou, vamos contratar uma ferramenta que é fundamental para atender esse cliente, que é um cliente que já estava na carteira. Aí eu falei, bom, espera aí, essa ferramenta a gente tinha até uns 4 meses atrás. Aí o pessoal disse, como assim tinha essa ferramenta? Eu falei, a gente estava pagando essa ferramenta pelo menos há 4 meses atrás. Depois eu cancelei e ninguém reclamou. Vocês querem que a gente recontrate essa ferramenta? Aí a questão é, precisa? Porque se a gente está com o cliente na carteira e a gente tinha essa ferramenta e a gente não usou a ferramenta até agora, por que agora a gente precisa dessa ferramenta? Caramba! Bom, detalhe deles, a gente parou de cancelar, parou de usar a ferramenta há 4 meses, mas a gente já estava usando a ferramenta há quase um ano. E essa ferramenta estava em dólar, então custava mais ou menos uns 7 mil, 8 mil reais por mês. Ou seja, em um ano nós jogamos 7 mil, 8 mil reais fora de uma ferramenta que a gente comprou, que ninguém sabia para que usava e que agora a gente sentiu falta, porque a gente parou de assinar. Mas nunca usamos. Então o questionamento é, gente, a gente precisa? Precisa mesmo? É fundamental? Vai gerar valor para o nosso cliente? Porque se não vai gerar valor, se o cliente não vai perceber valor, se não vai ser fundamental, a gente não precisa. Porque ter as ferramentas é legal, ter as ferramentas de social listening, de medição de estratégias no ambiente digital, ter pesquisas. Quanto mais ferramental, melhor para a gente. A questão é, temos dinheiro para pagar? Vai fazer diferença? Vai gerar valor para a relação com o nosso cliente? Porque se isso não acontecer, não faz sentido. E essa é uma função nossa da área financeira, fazer esse tipo de questionamento. Então, porque a gente não conhece tudo. Pode ser que aquela ferramenta seja realmente fundamental. Aí, bom, se é fundamental, então vamos ter. Só que isso vai matar nossa rentabilidade. Não tem problema, é importante ter esse cliente na carteira. Então, beleza. Então, assim, são essas questões. Não tem o certo e o errado. A gente só precisa ter isso Adequar. mapeado para tomar Uhum. decisão, entendeu? Ô Silvio, e dentro disso, a parte administrativa financeira, ela entra também no controle das horas, porque eu imagino que dentro da agência você tem ali dimensionamento. O cara que sentou ali para fazer uma campanha, para fazer uma arte, para fazer um criativo ali, ele pode demorar 8 horas para trabalhar num único cliente, num único job, ou ele pode, de repente, ter durante essas 8 horas alguns trabalhos que ele está desenvolvendo para campanhas distintas, né? Esse controle dessas horas, quem faz? É o administrativo, é o financeiro, é alguma outra área da agência? Porque eu imagino que isso tenha impacto no resultado também, não? Completamente, Denis. E eu vou dizer o seguinte: eu desconheço uma agência que tenha esse controle acurado, entendeu? Porque é muito difícil. Difícil. Porque você pode, vamos imaginar o pessoal da área criativa. Você pode ter uma ideia sensacional em 15 minutos. Ou não. Dependendo do teu É, repertório, dependendo da tua sim. puta. E aí, como é que eu cobro isso do cliente? Não cobro. Não, só fez em 15 minutos. Não. Eu conto uma história que eu lembro que alguém me contou, não sei se isso é verdade, mas eu vou me apropriar dessa história, que um grande empresário aí, no passado, tinha encomendado um quadro para o Pablo Picasso. Ele encomendou um quadro para Picasso, ia pagar um X mil dólares, já é um artista renomado nessa época. E aí o Pablo Picasso não fazia obra de arte, não fazia obra de arte. Aí teve um dia que o cara falou assim, cara, é o seguinte, você não fez minha encomenda, eu vou te dar um prazo até amanhã. Se você não fizer, a gente não quer mais. E aí no dia seguinte o Pablo Picasso fez o quadro lá que ele pediu, e ele entregou e cobrou os 30 mil dólares lá do cara. Aí o cara falou, peraí, você está me cobrando 30 mil dólares por um trabalho que você fez em um dia? E aí o Uhum. Pablo Picasso falou assim, não, eu só consegui fazer em um dia por conta dos meus 30 anos de experiência. Porque senão eu não ia Sensacional. conseguir.
Então, então É, acontece isso na agência. Às vezes o cara fez um trabalho criativo em 15 minutos, mas não é por conta dos 15 minutos, é por conta do o repertório, da experiência, repertório. da história que ele tem. Então, só que o cliente não valoriza isso. O cliente não percebe, não quero pagar X horas. Então, por isso, que uma das piores coisas que eu falo, e costumo falar em agência de publicidade, é a gente não se vende por uma conta matemática, a gente vende por repertório, por conhecimento, por capacidade técnica. É por isso que as agências são diferentes. Eu faço um trabalho, por exemplo, junto ao governo via app, de que a gente é extremamente contra, por exemplo, concorrência que tenha como pauta a escolha da agência através de preço. Porque você não consegue ter isso, porque vai depender muito da tua capacidade de entrega. Você não pode precificar um trabalho criativo. Eu quero um trabalho criativo que vai pagar R$ 100, vou pagar R$ 100 e quero três. Não, vai depender muito da estrutura da agência. Então, a gente precisa realmente olhar para isso. A gente está falando muito sobre concorrência pública hoje, sobre essa pauta. Falando, gente, você tem que escolher a agência olhando para o perfil da agência e não quanto que ela custa, porque não faz sentido. Você não compra um lápis, você está comprando uma história, comprando capacitação, uhum. comprando repertório, é diferente. Então, isso que você colocou é um problema, é o nosso calcanhar daqueles, porque a gente não consegue ter consistência nessas informações. Hoje, no ambiente híbrido, é um problema você conseguir controlar isso, né? Você não consegue controlar, então tem cara que liga o computador às 9 da manhã, desliga a câmera, e você faz um monte de reuniões e o cara está com a câmera desligada, você nem sabe se ele está ali presente. Aí você manda um e-mail e fala, e aí, como que tá o trabalho? Aí ele fala, não, eu preciso conversar que eu não entendi muito bem. Eu falo, mas você não participou da reunião? Eu tava, mas não ouvia a reunião. Eu tava respondendo no WhatsApp, um monte de coisa. Aí como que você mede? Então, eu costumo, ao invés de usar banco de horas ou controle de horas, eu falo de produtividade. Nós temos que ter produtividade. Como é que você tem produtividade? Com controle, com um job bem definido, um brief bem elaborado e com uma equipe capacitada. Hoje, a área financeira não consegue fazer isso de uma maneira tão consistente, porque tem muitas questões técnicas que a gente não tem domínio. Por exemplo, a gente tem um cliente que vai criar uma landing page. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo demora para fazer uma landing page. O que eu faço? Eu colo no meu gestor de projetos, que tecnicamente é preparado, e falo assim, essa landing page a gente consegue fazer em 3 horas. Então beleza. Quem são os profissionais que eu vou colocar para fazer isso? Não, se eu colocar o fulano tal, que ele é um profissional mais júnior, ele vai demorar 6 horas. Aí, se eu colocar o fulano tal, que é um profissional mais sênior, talvez em 1 hora ele resolve. Então, o meu gestor de projeto vai saber, junto comigo, como é que a gente distribui esse projeto dentro da agência para que eu mantenha aquilo que eu vendi para o cliente. Se eu falei para o cliente que eu vou fazer um projeto que em 2 semanas eu vou entregar, quanto mais rápido eu entregar, melhor para mim. Isso não quer dizer que o cliente vai pagar menos porque eu entreguei mais rápido. Não. Eu entreguei mais rápido porque eu tenho uma equipe mais preparada. Então, aquele valor que eu cobrei de você continua valendo. Não quer dizer que Sim. eu entreguei rápido. Porque, às vezes, tem agência que eu trabalho, e essa é uma realidade, que o projeto ficou pronto em 2 dias, só que ele vendeu 15 dias para o cliente. Ele fica assim, não, gente, não entrega agora não, segura. Porque se eu entregar agora, o cliente vai achar que eu estou cobrando demais. Pô, não, mas só consigo entregar em 2 dias porque a sua equipe está muito bem preparada, cara. Você investiu, você paga mais caro para os caras. Então, agora você deveria ter investido em vez de 2 dias. Não, você não vendeu 2 dias, você vendeu um projeto. O projeto, e você deu os 15 dias que é para você ter margem para o cliente não ficar te cobrando. Pode ser que atrase, às vezes atrasa. Já vi casos assim, porque a gente não consegue entregar. Aí eu falei, cara, e aí? 15 dias? Meu, ferrou. Vai demorar 20 dias. Se vai demorar 20 dias, aí 5 dias a mais, ele vai comprometer minha margem. Aí só tem dois caminhos: ou eu assumo esse risco e comprometo minha margem e perco dinheiro, ou eu sento com o cliente e vamos conversar sobre esse assunto. Gente, eu tinha falado para você que eu ia entregar em 15 dias, mas não dá. O problema é mais complexo do que eu imaginava. Então eu preciso recompactuar com você o acordo. Às vezes, a área técnica não tem essa condição de ter essa conversa com o cliente. Aí você chama a área financeira, vou te botar o meu financeiro para conversar com você. E ele tem essa condição, fala, gente, precisamos reconversar. O cliente vai falar assim, não, Silvio, eu não quero pagar mais por isso. Então a gente vai, ou eu não aceito o trabalho, porque eu não vou conseguir entregar, e aí você procura alguém, outro parceiro, ou eu vou ter que assumir que eu vou atrasar e não vou te cobrar por esse atraso, porque eu redimensionei errado. Tudo é uma decisão que você tem que tomar. Se eu tiver dados e informações, eu consigo tomar essa decisão. Falar, o cliente vai me dar prejuízo.
10%, 12%, 15%, mas eu estou sabendo onde eu estou pisando. O que acontece é quando você não tem informação, e aí você fica de acordo com o vento, você vai tomando decisão com a tua intuição, né? Por isso que a área financeira é fundamental desde da indústria que a gente trabalha. Ô Silvio, e qual que é a relação, dentro disso que você está falando, né, entre a área financeira, a área de novos negócios e essa precificação que é feita junto com a tabela, por exemplo, do sindicato? As agências fazem essa esse link entre valores de tabela versus quanto isso custa de fato aqui na minha operação, financeiro envolvido, novos negócios, precisa colocar isso dentro de uma proposta, porque são também malabarismos que precisam ser feitos, né, Silvio? Sim, perfeito. Existe no processo de precificação deles, há 3 pilares fundamentais. O primeiro é quanto que o mercado está pagando por esse trabalho. Você tem que ter uma pesquisa, saber quanto que o mercado está pagando por esse trabalho, uma sondagem em geral, né. Segundo item, é qual a minha estrutura de custo. Eu preciso conhecer minha estrutura de custo. Se eu tô naquela sede daquele prédio que fica em frente ao JK ali, é mais caro o aluguel ali, eu preciso Sim. conhecer minha estrutura de custo. O terceiro é quanto que o cliente está disposto a pagar. Então, eu preciso ter essas 3 respostas. Eu preciso saber quanto que o mercado está pagando, qual é a mistura de custo e quanto que o cliente está disposto a pagar. E aí tentar equalizar isso, entendeu? Esse é o grande desafio. Por isso que a tabela referencial, e por isso que ela se chama tabela referencial, ela é só uma referência, só para você ter um parâmetro. Aquela pergunta de quanto o mercado está pagando, por exemplo, eu posso extrair da tabela. Agora, quanto o cliente está disposto a pagar, eu só vou extrair de uma conversa que eu tiver com o cliente. Eu entender qual é o tamanho do cliente, qual é o perfil, se ele está acostumado a investir em comunicação, se ele já investiu e quanto que ele investiu no passado, quais foram os resultados que ele conseguiu, porque às vezes tem cliente que muda de agência porque o resultado que ele está tendo não está adequado ao tamanho do investimento que ele está fazendo. Por isso que ele quer mudar de agência. Então, você precisa saber quanto que você está investindo, qual é o resultado que você espera, quais os seus produtos realmente estão bem distribuídos, ele chega no consumidor, os seus produtos têm uma embalagem adequada, teu produto de fato é bom, ele vai ser vendível ou vendável, né? Então, tudo isso são perguntas que eu tenho que fazer e eu estou na área de novos negócios. Então, assim, a área financeira tem que estar na prospecção, decidindo que tipo de negócio que eu vou buscar, tem que estar na hora de elaborar a proposta e tem que estar também na hora de entregar o projeto. Por isso que a área financeira tem que estar do começo ao fim. Não dá para a gente falar, não, só vou plugar meu financeiro na hora que eu tiver que discutir como que eu vou faturar. Está errado. Porque aí o cara fatura, emite nota e vira processual, não vira estratégico. E, infelizmente, as pequenas e médias, elas olham para a área financeira como uma área processual e não estratégica. Por isso que os bancos são tão fortes no Brasil, né? Porque os bancos são É. estratégicos e só tem gente da área financeira lá. Né? Então é isso. É. A área de comunicação, a área de propaganda, nós precisamos ter gente boa em todas as áreas. Na área de criação tem que ter gente boa, na área de mídia tem que ter gente boa e na área financeira também tem que ter. Eu costumo falar para o pessoal o seguinte: criatividade também tem que estar na pauta do cara da área financeira, porque senão ele vai virar processo. E aí, processo você substitui fácil e você não presta atenção nos detalhes. Ô Silvio, pensando na parte operacional da área financeira, por exemplo, emitir os boletos de cobrança dos FIIs mensais ou dos trabalhos que estão sendo feitos, por exemplo, né? Aí você tem lá, de repente, aquele cliente ou alguns clientes que você emite as cobranças e o cara não pagou esse mês, não pagou o segundo, e aí, de repente, o financeiro da parte operacional vai ter que, em algum momento, né, entrar com algum outro tipo de medidas para suspender o trabalho. O quanto que isso, por exemplo, e o cara continua pedindo trabalho, ou tem coisas que estão no cronograma e tal. Como que é essa relação? E aí o financeiro acaba sendo a parte ruim da coisa, né? Que tem que Exato, chegar lá exato. né? É Pô, o o cara, chato. né? É o chato da história. Como que isso acontece na prática, né? Na sua vivência, no seu trabalho com as agências? Isso acontece? O financeiro tem esse papel? Os caras, eles têm que parar de repente, de executar o trabalho porque de repente o cliente está inadimplente. Qual que é o papel do financeiro nessa gestão mais operacional? Denis, vou te dar dois exemplos práticos como isso acontece. Lembra que eu falei para você que a área financeira tem que estar na prospecção? Sim. Boa parte desse risco financeiro eu detecto lá na frente. Aham. Quando o cara está falando, estou fechando um negócio aqui com uma empresa sensacional, tal, o cliente que vai investir 3 milhões de reais de publicidade, aí você vai lá no cliente e fala, bom, quem é esse cara?
Vamos pesquisar no mercado como que se comporta, vamos saber com quem que ele trabalha, vamos saber se ele tem algo que comprometa a operação dele lá, consultando o CNPJ. Tem muita situação que às vezes eu descubro na prospecção. O cara tá lá, estou prospectando uma empresa chamada Eternit. Aconteceu isso há pouco tempo com um cliente meu. Aí eu falei, gente, vocês conhecem a Eternit? A Eternit está em recuperação judicial. Não estou dizendo que ele vai deixar de pagar. Estou falando que ele está numa situação que ele não está tão confortável financeiramente. Então é bom a gente ficar atento. Não deu outro. Eles fizeram um projeto legal, a Eternit atrasou pagamentos para caramba e acabou cancelando o contrato porque não estava conseguindo pagar. Aí eu falei, a gente poderia ter previsto isso. Quando a gente foi lá prospectar o cliente, a gente sabia qual era a condição que ele estava. Então a gente prospectou errado. Só que o que acontece? Às vezes você fica 5 meses, 6 meses, fica um ano prospectando o cliente. Aí imagina que você fechou, você conseguiu convencer o cliente a ir para a tua agência, aí o teu financeiro falou assim, esse cliente é um mau pagador. Eu falei, pô, um ano, bati na É, porta, só agora você me falar para mim, pai, se você tivesse me falado há um ano atrás, eu já teria te alertado. Então, na Globo, por exemplo, eu trabalho na Globo na área financeira, e a gente criou uma área chamada área de crédito, e a gente tinha uma inadimplência muito alta na Globo. Ela beirava uma inadimplência de 6, 7% ao mês, de clientes que não pagavam. Não é uma inadimplência alta, mas incomodava muito o pessoal da área financeira, os gestores, porque Globo é Globo, né? Quem é que deixa de pagar Globo, cara? Você não pode deixar de pagar Globo. E até porque a Globo tem um produto que você não pode tomar de volta, né? É tempo, né? Você vende tempo. é, O cara não paga, já é. Você perdeu, você não tem como ir lá. é. Não, cobra, vamos lá mandar um advogado e traz o produto de volta, como um carro, por exemplo. Você para de pagar o teu carro, o cara vai lá e toma o teu carro de volta. Tempo, não. Então a gente tinha essa preocupação. O que a gente começou a fazer? A gente começou a entender quem são os clientes, quem são os clientes que a gente está trazendo. Vamos conhecer esses caras, vamos saber se a gente quer trabalhar com esses caras, se não quer trabalhar. Vamos tentar estabelecer uma garantia, caso ele tenha problema, que a gente consiga recuperar esse dinheiro. Então, assim, tudo é um trabalho que você faz antes de fechar com o cliente. E, inclusive, de uma maneira transparente, que nem todo mundo está com uma questão financeira confortável. Você vai fechar um contrato, você já pergunta, cliente, você quer pagar isso como? Ó, eu quero fechar um contrato com vocês, mas eu só posso pagar em 120 dias. Claro que 120 dias é inviável, porque eu preciso pagar funcionário, preciso pagar luz elétrica, preciso pagar aluguel. Ninguém espera 120 dias para receber. Você me permite eu antecipar o teu contrato, ir lá no Banco do Brasil e antecipar teu valor? Ah, eu não permito isso. Ah, então eu não consigo trabalhar com você. A gente precisa encontrar uma forma que eu possa, porque eu não tenho como te financiar. Ah, eu posso cobrar uma taxa de juros, então eu vou pegar dinheiro no banco para financiar a operação, só que eu vou cobrar esses juros de você, tudo bem? Ah, não, eu permito. Então você pode cobrar juros. Beleza. Então eu vou lá no banco, pego o dinheiro emprestado, corro o risco, que pode ser que o cliente não pague. Mas eu já estou mais ou menos ali combinando o jogo. Então, tudo isso acontece no início. A outra frente é quando o cliente não paga, você previu tudo isso no cliente não paga, e aí você vai lá, como fala a pessoa que tem um personagem chamado Tavares, que é o cara do financeiro, né? Manda o Tavares lá para resolver esse negócio. E aí o Tavares vai lá e fala: ó, é o seguinte, quando eu entrar para negociar, a gente tem duas situações, ou eu recupero o cliente, ou eu perco o cliente. Eu não tenho meio tempo, hein? Ou eu perco ou eu ganho. Eu, normalmente, como eu sou um cara de negócios, eu falo, pessoal, que não existe gente da área comercial mais bem preparado do que o cara do teu financeiro. Porque esse cara sabe negociar pra caramba. Então eu vou lá e falo, vamos negociar com esse cara, vamos entender o que ele precisa, de que maneira que eu posso ajudá-lo. Ele não tem dinheiro para pagar agora, mas de que forma que eu posso pagar de outra maneira. Se ele tem produto que possa perguntar. Vou lá tentar cobrar de outra maneira, para não estabelecer uma relação que beire a questão radical de você, o cliente é mal pagador, não quero mais ser lá sobre esse cliente. E teve um cliente agora, por exemplo, de uma agência minha, que eles tinham um site e o cara sempre pagou. Aí, de repente, não pagava a primeira, a segunda, não pagou a primeira, não pagou a última parcela, a segunda, a terceira, enfim, tem 4 parcelas em atraso. E o site está no ar. E aí eu falei com esse meu cliente, e aí, o que a gente vai fazer? Eu tenho duas maneiras, a gente manda a nota fiscal e manda um aviso de cartório, ou a gente tira o acesso dele do site. Mas aí, ao invés de você, que é dono da agência, fazer isso, deixa que eu, da área financeira, faço. Porque aí quem vai me ligar é o cara do financeiro. Eu tenho certeza disso. E aí fez isso, a gente tirou o acesso do cara do site. E eu Nossa. liguei pro cara, eu liguei para avisar, fulano, a gente tá com umas notas em aberto aqui, eu preciso conversar com você a respeito desse assunto. E aí a pessoa me ligou, retornou. Normalmente fala, eu sou da área financeira aqui, eu quero resolver essa situação. Eu falei, como é que você quer pagar? Ah, eu quero pagar em 3 vezes, tudo bem? Tudo bem. Vamos pagar em 3 vezes. Você pagando a primeira, já libera o teu acesso. E exatamente isso aconteceu. Ela pagou a primeira, liberei o acesso.
tem as duas parcelas que vão vencer, pode ser que ela não pague. Mas ela já sabe agora que se ela não pagar, eu vou tirar o acesso. E aí foi uma negociação financeira. A gente não entrou em conflito, foi uma negociação mesmo. A gente colocou, ela queria 3 meses, eu falei, tudo bem, eu te dou 3 meses para você pagar, não tem problema. Eu não quero me estressar esse assunto. Então tem formas de você negociar sem necessariamente perder o cliente. Também tem extremo, quando o cliente não quer nem saber de você. Aí, cara, não é nem área financeira. Aí é botar um advogado para fazer a É. cobrança. Né? Porque a área financeira foi até onde dava, né? Então, a área financeira é estratégica, ela não pode ser tão processual. Então, são as situações que a gente vive no dia a dia e a gente está toda hora negociando na frente, na prospecção e negociando na relação quando o cliente tem alguma dificuldade de pagamento ou uma dificuldade na relação com a agência. O Silvio, uma curiosidade, você, né, certamente deve ter visto isso já em algumas agências e tal. Queria saber como é que está esse movimento. Existem, modelos, né, que não são necessariamente aqueles tão cartesianos, né? Custa tanto, você paga tanto e a gente te entrega. E sim, modelos que você paga de repente um valor menor, mas participa do resultado percentual daquilo do que aquilo gerar de vendas daquele produto, né, a agência vira meio que sócia de alguma maneira daquele produto, daquela campanha. Isso tem sido mais comum para tentar equalizar a questão de custos em relação a esses tipos de entregas, ou isso é muito pontual e específico de alguns tipos de mercado? Essa relação de success fee sempre existiu, tá? A dificuldade nossa da agência, eu adoro esse tipo de relação, por sinal, quando eu vejo. A dificuldade nossa é em ter informação consistente. Por quê? Porque se você vai virar sócio do teu cliente, é fundamental que você tenha acesso a todas as informações, não desconfiando do cliente, mas para que você possa medir de alguma maneira se essa relação está sendo boa para a agência, entendeu? O que acontece às vezes quando o cliente propõe esse tipo de relação é que ele não te abre essas informações. E aí você tá, eu vou te pagar X% da venda que a comunicação gerar no site, beleza? Quando é digital, você até consegue medir isso, porque tem mecanismos no ambiente digital que permite você medir, especialmente se você está fazendo o site do cara. Você consegue saber quanto o cara vendeu, quais foram os leads, você consegue medir isso. Quando vai para um ambiente, por exemplo, offline, é mais difícil, porque aí você Uhum. depende de um cara mandar uma relação de vendas, ó, vendi tantas toalhas esse mês, você tem que acreditar na informação do cara. Por mais que o contrato te permita fazer uma auditoria, normalmente a gente coloca isso, ó, o contrato tem que me permitir fazer uma auditoria. Mas normalmente você não vai fazer uma auditoria, porque quando você se propõe a fazer uma auditoria, significa que você não está confiando na palavra do teu cliente. E aí Aí a a relação relação já já fica começa a ficar comprometida. abalada, Exato, né? já fica abalada, exatamente. Então, a questão é, quando eu vejo, por exemplo, nas agências que eu trabalho, que tem uma relação que o cliente propõe success fee, eu acho ótimo. Eu falo, vamos discutir as regras do jogo. Então, assim, primeiro, eu tenho um custo mínimo. Esse custo mínimo precisa ser coberto, não pode depender do success fee. O success fee tem que ser o algo mais, tem que ser o meu resultado, a minha rentabilidade. Porque o custo fixo de aluguel, de equipe, de ferramentas, tem que ser pago. Eu não Não posso pode assumir depender isso. disso, né? Com Não posso certeza. depender disso. Não é nem saudável essa relação, porque daqui a pouco a agência quebra, porque não tem como pagar, e o teu cliente fica sem um importante parceiro nesse dia a dia. Então, é legal que essa relação seja uma relação muito transparente. Então, eu adoro esse tipo de relação, eu acho importante, mas a transparência tem que prevalecer nas duas relações, na relação da agência com o cliente e na relação do cliente com a agência. Eu preciso ter acesso à informação, eu preciso saber como medir, o cliente tem que estar ciente de que parte do custo ele tem que garantir, porque senão eu não consigo nem trabalhar. Isso acontece com transparência, com números deles. Não há outro caminho senão a transparência. Né? Você precisa realmente mostrar os números de fato, aqueles que estão acontecendo, aqueles que são possíveis de acontecer. Não dá para você subestimar ou superestimar os dados, os números, porque senão você vai entrar numa relação que não vai ser transparente. E aí é ruim para ambos os lados. Maravilha. Poxa, que bacana, hein, Silvio? Que aula, né? Assim, com o avançado aqui do nosso tempo também, eu sei que a sua agenda também é super concorrida aí com os seus afazeres. Eu queria, É. assim, já encaminhar para o final, pedir para que você, de repente, complemente com alguma coisa que não tenha sido abordada, que você acha que é importante para fechar esse assunto, e deixasse também uma mensagem final aí para o pessoal que está nos assistindo. Legal, Denis. Obrigado pela oportunidade. Sempre é bom falar disso. É importante que as agências elas tratem a área financeira
como área estratégica, como a área de mídia, como a área de planejamento, como a área de novos negócios, como a área de atendimento. Não pode ser uma área estanque, sabe, separada. Não, ela tem que fazer parte. E ela tem que transitar em todas as outras disciplinas. Por isso, tem que ter gente preparada, gente que goste dessa pauta, porque senão não vai funcionar, tá? Não é o contador, é o financeiro que conheça a nossa atividade, que seja um cara bom de negócio, que seja um cara bom de relacionamento, que saiba lidar e se comunicar de cima para baixo, porque você vai ter que se comunicar com o fornecedor, com o cliente, com a equipe. Você está toda hora negociando. Eu falo, pessoal, que a área financeira é o cara que mais negocia coisas dentro da agência. Por isso que eu falo que o principal cara comercial é o cara do financeiro, porque ele está todo hora negociando, está negociando com a equipe, salário, está negociando posições de mesa, está negociando vaga na garagem, está negociando qualidade do papel que vai ser utilizado, está negociando um contrato com o cliente, está negociando um contrato com o fornecedor, com o parceiro de mídia, você está toda hora negociando. Então, por isso que essa área tem que ser estratégica, também processual, porque é fundamental, essa parte burocrática ela vai sempre existir, e cada vez mais a tecnologia vai estar abarcada, né, com a inteligência artificial, cada vez mais, você não vai precisar de gente para emitir nota. Na hora que você fechar um contrato, algum sistema de inteligência artificial vai emitir essa nota. Então, esse trabalho processual, cada vez mais, vai precisar de gente para fazer. Essa é uma realidade que nós já estamos vivendo. Agora, a parte estratégica, não. Você vai precisar sempre ter gente preparada para ouvir todos os lados e para entender qual é o melhor caminho. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Trata a área financeira como estratégica e não como uma área meio lá que não precisa ter gente preparada, não. A área financeira você tem gente preparada tanto quanto as demais áreas. Essa é a primeira dica que eu dou. E me colocar à disposição, através da APP, que você já conhece, que é uma pauta que eu sempre trago lá, e através da Plano de Gestão, que aí sim é a minha empresa que é especializada nessa área de gestão, processos e finanças para empresas de comunicação, propaganda e audiovisual. Show de bola. Silvio, então mais uma vez eu quero te agradecer pelo conhecimento aqui explanado, enfim, toda essa variedade de assuntos que você trouxe dentro dessa área administrativa, financeira, abrindo a mente aqui, a minha particularmente, certamente daqueles que vão nos assistir. Perfeito. Obrigado pelo seu tempo e quem sabe a gente não se encontra aí num próximo momento, talvez presencial, para você fazer aí uma explanação maior aí para os nossos professores. Mais uma vez, obrigado, Silvio. Beijo, estou à sua disposição, você sabe disso, sabe que pode contar comigo a qualquer momento. Muito obrigado pelo convite, viu? Maravilha. Pessoal, então esse foi o módulo de falarmos sobre a área administrativa, a área financeira dentro das agências de comunicação. Eu espero que esse conteúdo agregue para você. Certamente você vai poder pegar insights a respeito disso para você formatar bem a sua agência experimental aí na sua unidade. Eu fico por aqui e acompanho os próximos módulos. Até lá.